Boa noite. Vamos continuar nosso estudo de Atos capítulo 9. Você que está aí em casa, e hoje é um dia para nós, uma quarta-feira diferente, porque hoje nós começamos aqui em Vila São José, há 18 anos, agora é a 18ª viagem missionária. A igreja vai para a Alvinlândia, não toda, mas vai uma parte e outra parte ficará aqui. Então, alguns irmãos já foram para a Alvinlândia, onde já começaram a fazer a evangelização, e nós aqui vamos continuar, os trabalhos aqui continuarão normalmente, viu? Normalmente. Culto hoje, nós vamos ficar até às 6 da manhã, nós vamos fazer uma vigília hoje. Na sexta-feira, 7h30 da manhã, culto normal. No domingo, às 9 da manhã e às 18h30 normalmente. Tá bom? Então, vamos continuar. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Vamos abrir lá. Nós, na semana passada, falamos até a conversão do apóstolo Paulo, e hoje vamos continuar com a mudança, o sentido aqui de conversão. Ele aceitou Cristo aqui, ele já viu que Cristo é o Senhor, e agora vem o processo de adaptação, de obediência, do que é ser crente, o que é depender do Senhor. Vamos lá no verso 10 de Atos capítulo 9. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Até aqui, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Peço ao Pai que nos oriente com sabedoria vinda do céu, Senhor Deus, para o estudo desta noite. Que nós possamos aprender da Tua palavra e viver conforme ela manda. Nós pedimos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, olha, esse é um texto narrativo. Vamos ter aí, quando você ouve falar isso, o que significa? Não é, quando nós falamos de termos de texto normativo, significa que tem uma norma. Por exemplo, na ceia, como é que é? Pega os elementos, Paulo fala, faz assim, pega o pão, tal, pega o vinho, o suco da vide, isso é um texto normativo, é uma norma. Aqui é um texto narrativo, está fazendo uma narrativa, é um texto descritivo. Por que não é um texto normativo? Porque se cada vez que alguém se converter, porque tinha que ter uma visão do céu, ficar cego por dias e encontrar outro, poderia ser que Deus fizesse isso, mas não foi. A gente só vê esse tipo de conversão aqui, não tem outra. Então, não é normativo, não é uma norma, tá? Não é uma regra, tá bom? É uma narração, é um texto. Vamos começar aqui com Ananias. A Bíblia somente diz isso, que
havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Irmãos, Ananias era um homem piedoso. Nós vamos ver mais para frente ainda nesta noite o que significa piedoso, mas vamos para quando Paulo, o próprio apóstolo Paulo, quando ele conta da sua conversão, olha o que ele fala em Atos capítulo 22. No capítulo 22, ele fala de Ananias, no verso 12, aliás, 11, ele conta assim, bom, e como eu não via, ele falou depois da luz que cegou os olhos dele por Jesus, e como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco, a um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, e vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Então, ele era, irmãos, ele era um crente já, ele já era um discípulo. A gente não sabe se ele era um daqueles 70. Lembra que Jesus mandou? A gente não sabe. A gente não sabe se ele estava lá quando aquela conversão de milhares de pessoas ali em Jerusalém. O que sabemos é que ele era um judeu convertido já ao cristianismo, né? A gente nota isso. E quem fala com ele, quando ele fala Senhor, né, aqui, que você viu comigo aqui no verso, deixa eu ver aqui, ó, no verso 11, né? Não, no verso 10 mesmo, né? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ele está falando com quem? Ele está falando com o Senhor Jesus. Não é o Deus Pai ou alguma daquelas teofanias, daquelas aparições do Antigo Testamento. É com o Senhor Jesus. Veja que no verso 17, que nós também já lemos, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, foi Jesus que falou com ele, e ele estava consciente. Então, ele não era um judeu que negava Jesus o Messias, ele aceitava. E tanto que ele estava com medo de Paulo, como nós vamos ver lá. Porque eu creio que ele é um daqueles que veio de Jerusalém. Mas por quê? Porque em Atos capítulo 8, verso 1, depois da morte de Estevão, nós vamos ver, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então, nós temos que pensar que esse homem teve que fugir, ou se pelo menos não fugiu, se ele já era residente de Damasco, o que pode ser também, ele estava com receio de Saulo. Ele fala, Senhor, esse homem é aquele que é o terror aqui dos cristãos. Não tinha esse nome ainda, né, de cristão, mas ele era o terror. E uma coisa que a gente nota, voltando para o nosso texto, no verso 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, uma coisa que nós temos que ter em mente, lá na divisão, nós dividimos, você que está em casa, a gente divide das 8 às 8h30, nós cantamos, e nós dividimos para a oração, para ter mais tempo de orar. Os homens foram de um lado, as mulheres por outro, para dar tempo de todo mundo orar, e lá a gente pediu que haja um avivamento nas igrejas, na igreja, porque não é possível a gente estar desanimando, não pode, porque um dia nós falamos para Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu fico pensando, daqui a pouco, umas 40 pessoas, pouco mais, vão pegar um ônibus, vão viajar a noite inteira, e vão ficar 3 dias numa cidade, falando de Cristo. Que empolgação. Tá certo. E nós que vamos ficando aqui? Vamos ter a mesma empolgação, talvez até mais. Por que a gente não pode fazer isso? Por quê? Será que Deus só falou com eles? E se falar conosco, por que não? Eis-me aqui.
Foi isso que Ananias fez. E nós vemos isso com Samuel. Lembra? Samuel viu o sacerdote Eli e falou para ele: olha, quando você ouvir falar, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós vimos domingo o pastor Neil pregando sobre Isaías e a visão. Quando Deus fala, quem enviarei? Ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, pense nisso, irmãos. Lá na classe, na divisão, aqui que estávamos com os homens, né? Algum irmão levantou a hipótese verdadeira. É inevitável que a igreja se esfrie, é uma coisa cíclica. É verdade, é inevitável. Mas não é inevitável que eu esfrie. Isso é evitável. Eu não preciso de me esfriar com a igreja. Então, ao invés de falar a igreja está fria, pense assim, eu estou frio? Essa é a minha pergunta. Eu tenho dito para Deus, eis-me aqui, ou eu tenho deixado as coisas passarem? Que olha, Ananias, nós vamos ver agora, né? Ele se coloca ao dispor antes de saber do que está acontecendo. Pensa, nós já lemos lá a conversão de Saulo, Ananias não sabe de nada. Ele só tem uma visão. Só isso. Jesus aparece para ele. E ele diz, eis-me aqui. E eu quero, isso eu falei, é um texto narrativo, mas eu quero aplicar para nós. Quando Deus te chamou, você disse, eis-me aqui? Você disse, muito obrigado pela salvação, eu vou lá para o céu e tá bom. Ou você me disse, eis-me aqui, eu estou pronto para te obedecer. Faz parte da vida cristã a obediência, hein? Faz parte. A gente tem a ideia de que a vida cristã é aceitar Cristo e ir para o céu, irmãos. É uma verdade para aquele que aceita Cristo e morre. Os que ficaram aqui têm que continuar obedecendo, filho. Não vai para o céu ainda? Então, só pense nisso. Mas vamos continuar. No versos 11 e 12, e aí ele pergunta, eis-me aqui, o Senhor, então, já responde para ele na hora. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Irmãos, não é interessante que Deus, ele fala para Ananias assim, olha, primeiro, tem endereço, não tinha rua, irmãos. Avenida, Rua Rubens Souza de Araújo, não tinha número. Mas tinha o nome das ruas, você sabe onde que era, mas número não tinha. Ainda hoje, no interior, nem só quando a cidade é grande que tem rua. Quando é pequena, onde mora? Mora ali, ó, terceira rua à direita, não tem nome. Mas essa tinha nome, disseram até que, pelo que eu vi, era uma via até grande, de cerca de 3 quilômetros, era uma avenida. Ele falou, procura nessa avenida aí, ó, a casa de um homem chamado Judas, e lá vai estar este homem, Saulo, orando. E Deus já fala, e ele também teve uma visão de que um homem chamado Ananias está lá, vai falar com ele, vai fazer as escamas cair. Então, Deus acerta os dois e fala, eu quero que você vá lá, porque vocês dois têm a mesma visão e é eu que estou falando. Não é interessante que essas visões que Deus coloca ao mesmo tempo, simultâneas, elas são para quebrar as pessoas. Pense bem, o apóstolo Paulo, que também chamava Saulo, estava perseguindo os cristãos, fica cego e tem uma visão, claro, os olhos fechados, uma visão no sentido de que em sonho a gente não sabe, ou de olhos fechados não sabe, e Ananias, que era um homem que estava pensando em fugir da perseguição dos judeus, também tem uma visão. A gente tem que lembrar do próximo capítulo, que nós não estudamos ainda, mas é um capítulo muito conhecido dos crentes, né? Pedro e Cornélio. Lembra como é que foi? Pedro está lá, na hora vai preparando coisa que comer, ele tem uma visão, desce um lençol cheio de bicho impuro, e aí
Deus fala para ele, come. Ele fala, não como bicho impuro. E Deus fala, não faça impuro o que eu fiz puro. E aí a Bíblia diz que Pedro fica assim, na dúvida daquela visão. E na mesma hora estava tendo uma visão, outro homem, Cornélio, que era um gentil. E Deus fala, vai procurar Pedro. E aí quando Cornélio encontra com Pedro, fala, eu só vim aqui porque Deus mandou eu vir. E Pedro fala, agora eu começo a entender. O que é esse gentil? O que você quer comigo? Bom, se Deus mandou você falar comigo, e se Deus me mostrou aquela visão, aí Pedro conclui, o evangelho chegou aos gentios. Ele analisa a situação. Pensa bem, lá, Pedro está relutante em receber o gentio, que não era o judeu. Aqui, Ananias está relutante em falar com o perseguidor da igreja. Lá, Cornélio é instruído a procurar um judeu preconceituoso, que era Pedro. Não queria falar com o gentil, não queria nem comer com o gentil, não queria nada, não queria comer, era um judeu. E aqui vem Paulo, um judeu, também zeloso, mas agora cego, procurando um outro judeu, só que agora ele procura um judeu convertido. E vamos lembrar, irmãos, quando o apóstolo Paulo, lá, que nós lemos lá no capítulo 8, lá, que começa a perseguição, e Paulo pedia a carta das sinagogas, pensa bem, irmão, vamos pensar comigo. Ele pegou carta de quem? Do sinédrio, do sacerdote, certo? Podia perseguir romano? Não. Quem que ele podia perseguir? Judeu convertido. Porque ele só tinha autoridade contra o judeu convertido. Os outros não. Então, é mais ou menos como nós vemos na Idade Média, o Papa mandava os chamados cristãos, por qualquer razão que fossem lá, vão perseguir tal pessoa. Então, o Papa dava carta para eles perseguirem. Só que tinha a sua jurisdição, né? Hoje a Igreja Católica, vou falar católica porque é a grande, a maior, tá? Ela pode fazer o quê? Ela pode excomungar. Pode excomungar quem? Os católicos. A gente não pode excomungar a gente, não sou católico. Então, lá também, hein? Saulo estava perseguindo os judeus convertidos. E agora ele tem que ir falar com um judeu convertido. Interessante. São duas coisas que nós temos que pensar aqui e ficarmos atentos à voz do Senhor. Às vezes, Deus nos dá um baque na vida para a gente só olhar para o outro lado, irmãos. Só olhar para o outro lado. Talvez você esteja passando problemas financeiros. Talvez queira só que você dê uma olhada do outro lado. É fácil, né? Hoje eu não vou na igreja porque está frio, porque furou o pneu do carro. E quando tira o carro, acabou. Acabou. Tira a blusa, acabou. Pensa. Irmãos, o que Deus está falando com a gente? Nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Olha, ontem eu estive no hospital, né, visitando uma pessoa. Hoje nós pretendemos ficar à noite aqui até às 6 da manhã. Pastor, é muito. A pessoa já está 3 dias no hospital, vai ficar mais uns 2. E ela ficou, está lá no hospital, sabia? Não é ameaça, é só você pensar. O que Deus está colocando na nossa vida? Nós temos que olhar essas coisas. Então está ali Ananias e Saulo. Ambos pensando na mudança radical que Deus faz com cada um deles. Vira do avesso. Tanto que nós vamos continuar no texto aqui, no verso 13. Responde Ananias com um empecilho, um obstáculo. Diz assim no verso 13: E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem,
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder os principais sacerdotes para prender a todos, entre parênteses, todos os judeus, é só isso que ele tem autoridade, os que invocam o seu nome. Irmãos, pensa, da mesma forma que nós vimos, você depois, olha, lê em Atos capítulo 10, para você falar de Pedro, que eu não quero tomar muito tempo com isso, mas você vai ver, Pedro também relutou. Pedro também falou, não, só não vou comer esses bichos aqui não. Mandando descer esses porcos, aí eu não quero. Não quero comer esse negócio não. E eu tenho que ir no capítulo 10 só para ler um versículo para os irmãos, da visão de Pedro, tá? 10, 17, E estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Pedro, a Bíblia diz que ele estava duvidando entre si, quer dizer, ele estava raciocinando, irmãos, ele estava pensando, que história é essa de Deus mandar comer carne de porco ou outros bichos impuros que eu não como, e Deus dizendo que faz limpo. Pedro estava pensando, e aí Deus manda a resposta, chega gentios na porta dele, ele não pode comer com os gentios, daí ele fala, é isso aí, é isso que Deus quer falar comigo. E aqui nós temos que pensar que, do mesmo jeito que ele duvidava, eu acredito que Ananias, na hora que ouviu, também ele ficou daquele jeito. Olha, eu não vou dizer que Ananias duvidou de Deus. Eu vou me colocar no lugar dele, na minha novelinha aqui. Não, duvidar de Deus seria pecado, eu não vou duvidar. Eu vou duvidar se eu entendi direito. Sabe, é igual assim, eu estou lá, sou judeu, não posso comer porco, aí desce uma feijoada lá do céu, nem tinha feijoada, pessoal, estou inventando, aí fala assim, senhor, bom, está aqui, come esse porco. Fala, não, isso aí deve ser carne de soja, porque Deus não vai mandar o carne de porco, deve ser que eles fizeram a proteína de soja aqui, e eu já vou comer. Não tinha isso, mas ele começa a achar alternativa, porque será que Deus ia falar para eu comer? Deus ia falar que eu vou comer. Da mesma forma, eu acho que Ananias ficou assim, senhor, será que não é outro Saulo que eu entendi errado? Sabe, Saulo, irmãos, é o nome Saul. Então é um nome comum. Ananias tem de monte. Nós vimos no capítulo 5 que tinha um marido de Safira que morreu, lembra? Então, esses nomes eram comuns entre os judeus. O judeu chamava Saul, chamava Ananias, Jeremias, eram esses nomes deles lá. Então, eu acho que ele ficou assim, bom, será que é isso mesmo que eu entendi? Porque quando Deus dá uma chacoalhada na nossa vida, irmãos, a gente tem que pensar, será que é isso mesmo? Porque quando eu penso, é isso mesmo, Deus está mudando minha vida, significa, será que eu sempre estive errado? Ou será que eu interpretei o que é certo do meu jeito e não o que é certo do jeito de Deus? Por que falo isso? Os judeus tinham que guardar o sábado, e era verdade, eles estavam certos. O problema é que eles pensavam que o homem tinha feito por causa do sábado. E Jesus fala, não, o sábado que é feito por causa do homem. Pastor, como é que eles faziam isso? Olha, você que está longe, aí, não sei de onde você está assistindo, eu não posso falar, mas para o paulistano eu sei. O paulistano tem um Deus chamado trabalho. Não, você não foi domingo. Aí ele fala, estava trabalhando. Como se chegar lá, por mim, tudo bem. Mas quando chegar no céu, você fala, senhor, eu estive trabalhando? Eu não vi porque eu estava trabalhando. Será que Deus falou assim, bom, e por que você estava trabalhando? Porque eu fiz hora extra. E por que você fez hora extra? Porque eu queria um dinheirinho a mais. Então não era por causa que você estava trabalhando, você está ganhando por causa do dinheiro. Então tem que pensar nisso, irmãos. Talvez a gente tenha interpretado errado, é só isso. Só tinha interpretado errado. Eu acho que Ananias tinha tudo isso na cabeça dele. Mas nós vimos lá
em Atos, né, nós chegamos a ver, lá em Atos, que Paulo fala que ele era um judeu piedoso. Lembra que ele fala lá, foi o que no capítulo 22, né? Eu vou só ler de novo, tá? 22, 12. E certo Ananias, homem piedoso conforme a lei. Irmãos, vamos lá. O que é piedoso? A palavra piedade, hoje a gente tem outro sentido. Piedade tem sentido de dó, compaixão, mas, irmãos, piedoso no latim vem de pietas, que é devoção ou devoto. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que dá atenção às coisas sagradas. Isso é que é alguém piedoso, não é alguém que tem dó. Nós acabamos colocando isso como tem dó. Por quê? Porque faz parte do cristianismo você ter compaixão das pessoas. Então não dá para admitir uma pessoa que se diz cristã e não tem compaixão. Não tem. Como é que ela não vai ter compaixão? Tem que ter compaixão. Então, por isso que nós chegamos. Mas a palavra piedoso é devoto. E veja que ele era respeitado pelos próprios judeus. Então, ele era um judeu convertido ao cristianismo, mas que era respeitado. Por que ele era respeitado? Porque ele não precisava de brigar. Os cristãos não brigavam com os judeus. Não brigavam. Pensa, o apóstolo Paulo, ele ia nas cidades. Que lugar que ele ia? Me ajuda? Na sinagoga. O que tinha lá? Judeu. Ele não brigava lá. Ele só ia falar, olha, sabe o que a gente aprendeu até hoje sobre o Messias? Então, o Messias é Cristo. Só isso. É só isso. Então, ele era uma pessoa piedosa, uma pessoa devota. E não vai dar tempo, irmão, já faltam 2 minutos, e mesmo que a gente vai ter a vigília hoje, eu não quero passar, porque você que está em casa, não sei nem se você vai vir para a igreja ainda para ir para a vigília, então, eu não quero te atrapalhar, mas eu vou ter que continuar a semana que vem. Mas eu só quero encerrar com você, pensando como ser piedoso. A ideia de piedoso não é alguém que lê a Bíblia todo o tempo, no serviço, em casa, a mulher está lá matando de trabalho, eu estou lendo minha Bíblia, eu sou piedoso. A mulher está lá cuidando dos filhos, mas eu estou lendo minha Bíblia, eu sou piedoso. Mas, irmãos, isso não é ser piedoso, não é? Piedoso não é aquele que sabe todos os versículos de cor. Não, isso não é ser piedoso. Ser devoto vai na ideia de ser obediente. Isso é piedoso. E nós temos a fórmula, e aqui sim tem uma fórmula normativa. Lembra que eu falei no começo? Esse texto aqui é narrativo. Está só contando uma história. Mas Paulo, convertido, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá alguns textos normativos, que são normas para nós. E ele tem a norma para se tornar uma pessoa piedosa. Você conhece, é um texto muito conhecido, mas você vai sair de Atos para mim aqui e vai lá para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 vai ter a fórmula de ser uma pessoa piedosa, devota. Por quê? Devoção tem que ver com obediência. Devoção tem que ver com eu tenho tanta fé que eu sei que posso fazer isso, que o Senhor nunca, o meu Deus nunca vai falhar comigo. Então, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e eu vou mudar um pouco aqui, que sejam piedosos de verdade. Por quê? Quando ele fala que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está falando aqui? Veja comigo. Seja uma pessoa devota. Seja uma pessoa que obedece a Deus. Seja uma pessoa que sabe agradar ao seu Deus, que a sua vida é agradar o seu Deus. É isso que é uma pessoa piedosa. Então você pode ser piedoso não dando esmola para a pessoa, isso você tem que fazer mesmo. Mas não é isso.
A minha pergunta é, no seu trabalho, você sabe que está trabalhando servindo a Deus? No seu casamento, você sabe que a sua esposa, o seu marido, você tem que trabalhar ou fazer o seu casamento ser algo que seja uma devoção a Deus? É isso que ele está falando aqui, irmãos. Por isso que eu vou brincar aqui, não é tradução, irmãos, é uma brincadeira, uma paráfrase, tá? Estou parafraseando, estou colocando outra frase para esse sentido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que sejam piedosos. Porque veja que Paulo coloca sacrifício vivo, não é para você se matar para Deus, é para durante a sua vida, você estar a sua vida ser um sacrifício vivo. O que mais? Um sacrifício santo, separado, não tenho mais vontade, a minha vontade é fazer a vontade de Deus, e eu tenho que fazer algo que agrade a Deus. Quem escreve isso? Paulo. Quem era? Aquele que perseguiu Cristo. E quando ele viu que ele era santo, ele era separado. Ele não era errado não, irmãos, ele era judeu. Ele tinha um sacrifício vivo, a vida dele era isso, porque ele estava perseguindo os outros, estava correndo risco de vida. E se o pessoal se revoltasse e matasse ele? Qual era o problema de Paulo? Qual era? O único. Não era agradável a Deus. Aí o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fala, você está errado. Aí ele, opa. Anos depois ele escreve Romanos. Sejam piedosos. E ele diz o quê? Não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que está dizendo aqui? Mude a sua visão. Muitos têm visão política, visão econômica, visão social. A nossa visão, irmãos, é cristã. Por isso que a nossa igreja não defende partido de direita, de esquerda para nós. Nós queremos alguém que não proíba o evangelho de Cristo. Porque a salvação não está na política, não está na economia, está em Cristo. Então, é por isso que ele diz. E quando nós renovamos o nosso entendimento, é uma experiência que eu quero te convidar a fazer. Tenta mudar o seu casamento. Eu quero que o meu casamento seja algo para louvar a Deus. Talvez quando você casou, você fala, eu casei para ser feliz. Pode ser. Sim. Eu me formei nesse lugar eu fiz meu curso para ganhar dinheiro. Talvez, pode ser. Mas você tem que renovar o entendimento. Não, o seu casamento não é para você ser feliz. O seu casamento, você será feliz porque você é um devoto, piedoso, que vai adorar ao Senhor Deus com o seu casamento. O seu trabalho não é para você ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro porque você vai servir aos homens como se fosse a Deus. E você vai obedecer, e você vai fazer o melhor, porque você está servindo a Deus. E aí sim ele diz, aí vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nota que no texto de Romanos, ele não fala que você vai ser santo, e nem que vai fazer sacrifício vivo. Ele concentra no quê? Na vontade de Deus. Agradar a Deus. Quando você ler agora Romanos capítulo 12, verso 1, fixe em agradável a Deus. Aí você vai para o verso 2. Para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ananias e Saulo, nas suas visões, eles tiveram que renovar o entendimento deles. Tiveram que fazer isso. E aí eles aceitam os planos divinos. Talvez seja a hora da gente renovar o entendimento para aceitar os planos divinos. Vamos pensar. Mas, irmãos, eu tinha tanto para falar, tem que falar para a semana que vem, quando Deus vai contar os planos para Ananias, os planos que ele tem para Saulo. E ele vai dizer para Ananias, venha, porque você faz parte deste plano. Nós que vamos ficar na vigília, fazemos parte do plano. Os que vão para a viagem missionária, fazem parte do plano. Que Deus nos abençoe, para que nós façamos direito a nossa parte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Te peço, Senhor Deus, que nós possamos aprender a fazer a Tua santa,
perfeita e agradável vontade. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe os que ficaremos aqui, abençoe, Senhor Deus, os que viajam e abençoe os que não podem participar de nenhuma dessas atividades, que nós possamos renovar o nosso entendimento e sempre experimentar a Tua boa e agradável e perfeita vontade. Oramos, Senhor Deus, naquele que cumpriu tudo isso, em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Encerrando nossa transmissão, então, se for presencialmente, nos vemos sexta-feira de manhã, 7h30. Se for pela internet, somente domingo às 9 da manhã. Deus abençoe e uma boa noite para vocês.